1 Coríntios capítulo de número 12, nós estamos lá no versículo de número 10. Cada domingo nós temos aprendido aqui os dons espirituais. E esse que nós vamos falar hoje, que é o dom de discernimento de espíritos, ele é essencial na vida de todo crente, de todo servo de Deus. Por que existe tanto engano? Por que existe tanta coisa distorcida na igreja, na vida das pessoas que dizem que são crentes, que são cristãos? Por que existe tanta falta de sabedoria? Por quê? Por causa do fato da pessoa não ter este dom, o dom de discernimento de espíritos. Saber se aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito, procede de Deus ou se procede do maligno. Você tem que ter isso, essa capacidade. Se você não tiver essa capacidade, provavelmente você vai entrar no caminho ruim, no caminho da morte eterna, até sem saber. Eu costumo comparar com a procissão. Já viu pessoas seguindo a procissão? Quem já viu aqui? Hoje em dia tem pouco, né? Hoje em dia antigamente tinha muito. A pessoa está seguindo a procissão. Ela nem sabe para onde está indo, ela imagina. Mas ela não tem certeza do final. Ela imagina para onde está, mas ela está cega. E tem muitas pessoas dentro da igreja assim. E sabe o que é pior? O pior de tudo é porque a pessoa não quer tirar a venda dos olhos. O pior é isso. O pior é que ela está vendada, os olhos dela estão tapados, e ela insiste em não querer tirar esta venda dos olhos. A palavra de Deus está dizendo, isso aí não procede de quem? De Deus. Isso aí não é desse jeito que Deus se agrada. A pessoa continua naquele caminho. A pessoa insiste naquele caminho. E tem muita gente assim. Olha o que diz aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Esse aqui nós já vimos, A um, ele dá o poder de realizar o quê? Milagres. Lembra que semana passada nós aprendemos sobre operações de milagres? Operações de maravilhas? Na sequência diz, a outro, ele dá a capacidade de quê? Profetizar. Nós já falamos disso lá atrás em Romanos, então não vamos repetir agora. Agora a outro, ele dá capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Ou de outro espírito. O que é isso? Capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Quando Paulo, o apóstolo, ele escreveu essa mensagem, ele escreveu para a igreja de Corinto. Ele escreveu para a igreja de Corinto. Porque dentro da igreja de Corinto, supostamente aconteciam muitas manifestações espirituais. Manifestação espiritual da profecia, manifestação espiritual de operação de milagres, manifestação espiritual de dom de línguas estranhas. Acontecia aquilo tudo dentro da igreja. Só que muitas daquelas manifestações não provinham de quem? De Deus. E um monte de gente sem entendimento nenhum, achando que aquela manifestação ali espiritual vinha de Deus, ficava lá, seguindo, recebendo na vida dela tudo que estava sendo revelado,
profetizado, tudo que estava sendo falado em línguas estranhas. Eu já contei aqui. Eu já contei, inclusive, no próximo domingo nós vamos falar de línguas estranhas. Eu já contei aqui de um rapaz que manifestava na igreja. E quando ele manifestava, ele não manifestava igual as pessoas normalmente, não. Dando grito, quebrando cadeira, com as mãos tortas. Não. Manifestava de olho aberto, normal, e começava a falar em línguas estranhas. E eu lembro lá de umas irmãs ignorantes da igreja. Por que ignorante? O que é ignorância? Ignorância é estupidez, é a pessoa ser bruta, é isso? Não, ignorância é falta de quê? De conhecimento. Isso é ignorância, falta de conhecimento. E a igreja está cheia de gente ignorante. Mas por que falta de conhecimento? Porque não quer. Porque não existe esse negócio, tem um pouco estudo. Eu não entendo. Se você quiser, você entende a palavra de Deus. É só você procurar entender, procurar absorver. Deus vai te dando instrução. Porque Deus não quer que você seja ignorante. Deus quer que você tenha o conhecimento. E o rapaz incorporava lá com o espírito. E de olho aberto assim, ele começava a falar em voz alta, em línguas estranhas, e as irmãs ignorantes lá da igreja lá, abaixava a cabeça, levantava a mão, eu creio, eu recebo, não sei o quê. E eu olhei para aquilo assim, eu falei, ô senhora, isso é obreira, hein? Eu falei, deixa de ser besta, porque quem está falando aí é Satanás. Que isso, pastor? E agora? Eu falei, e agora? E agora que a senhora tem que abrir a visão da senhora. Buscar em Deus uma coisa chamada discernimento de espírito. Porque é assim que o diabo tem enganado as pessoas. É assim que o inimigo tem destruído a vida das pessoas, tem entrado na casa das pessoas, na família das pessoas, no trabalho das pessoas. Com engano. Você tem que saber quando é Deus e quando não é Deus que está falando ou fazendo algo. Você tem que ter esse discernimento. E aonde que esse discernimento começa, Bispo Paulo? Porque assim, eu acabei de entender que é um dom espiritual. É uma capacidade especial de ter esse entendimento, de olhar e já saber, sim. E se eu não tiver esse dom ainda, Bispo Paulo, o que eu posso fazer? Leia a Bíblia. Leia muito a Bíblia. Porque normalmente, quando é um espírito de engano, ele vai colocar situações, atitudes, comportamentos ou palavras que são contrárias ao que está no texto sagrado. Ao que está no texto sagrado. Eu aprendi a ser crítico. Às vezes alguém manda para mim alguma coisa para mim ver, para mim ouvir. Quando a pessoa começa a falar ou começa a ter alguma atitude que eu vejo que está contrária ao texto sagrado, sabe o que eu digo? Isso não é Espírito de Deus. Não, mas você não pode julgar. Posso, porque a palavra de Deus me diz isso. Quer ver como é que a palavra de Deus me diz isso? 1 João, abra sua Bíblia em 1 João. Primeira epístola de João, não é o Evangelho não. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4, e versículo de número 1. Encontraram? 1 João, capítulo de número 4, e versículo de número 1. Olha o texto sagrado. Amados, não acreditem em todo espírito. Então a indicação já foi o que? Não
não acredita de imediato, não. Não. Faça o quê? Mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de quem? De Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, peraí. Então eu ouvi algo, ou alguém mandou eu fazer alguma coisa, está me induzindo naquela direção. O que eu tenho que fazer? Colocar o quê? A prova. O que é colocar a prova? Pega a Bíblia. Peraí, pastor, o senhor está dizendo para mim fazer isso, não é? Peraí. Ô pastor, mas aqui na Bíblia, em tal livro, tal capítulo, tal versículo em diante, está dizendo que isso aí não agrada a Deus, não, pastor. Que é isso? Ô pastor, o que está falando na boca do senhor aí não é o Espírito de Deus, não. Aí tem uns que viram assim, não sei o quê, eu te amaldiçoo. Não, pastor, pode amaldiçoar, pode fazer o que o senhor quiser. A Bíblia diz que maldição sem causa não tem efeito, não. Ou não está escrito isso na palavra de Deus? Quem já leu? Maldição sem causa não tem efeito, não. Eu te espraguejo, você vai morrer, você vai não sei o quê. Pastor, pode falar o que o senhor quiser. O senhor está contra a palavra de quem? De Deus. Então tudo que sai da boca do senhor sobre a minha vida não tem efeito, porque eu estou com Deus. Eu estou com a palavra. Que isso, bispo Paulo? Não é falta de respeito, não? Falta de respeito? Falta de respeito é a pessoa que segue a orientação errada do espírito maligno. É falta de respeito dela para com Deus. Ela está seguindo uma coisa que não vem de quem? De Deus. Isso é falta de respeito. E aquele que está ensinando errado é porque está possuído pelo espírito do mal. Aquele que está falando contrário à Bíblia, a palavra do Senhor diz que seja amaldiçoado. Aquele que muda alguma coisa da Bíblia Sagrada, que quer distorcer, que quer fazer o contrário, que quer ensinar diferente, seja amaldiçoado. Está escrito isso. Então o primeiro passo de tudo é você entender a Bíblia. Coloca à prova. O ideal mesmo, o essencial, é você buscar o dom de discernimento de quê? De espíritos, porque aí é instantâneo. É igual aquela pessoa que tem facilidade de detectar o mentiroso. Não tem gente que só de olhar para alguém e ouvir aquele alguém falando, você está mentindo, rapaz. Não tem pessoas que têm essa habilidade de, não, isso é mentira. Que é isso? Isso é mentira, rapaz. Tem gente que tem essa sensibilidade, não tem? O dom de discernimento de espíritos é mais ou menos assim. É a pessoa olhar e falar, isso aí não é Deus, não. Isso aí, não, isso não é Deus, não. Isso aí é o maligno. Ou então, isso aí é Deus. Isso é Deus. Isso é o Espírito de quem? De Deus. Eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou estar, eu vou fazer, porque isso aí é o Espírito de Deus. Mas aquilo ali não é Deus, não. Não é não. Continuando aqui, versículo de número 2. Olha o versículo de número 2. Lá em 1 João, capítulo 4, e versículo de número 2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Como que nós sabemos? Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de quem? Como assim reconhecer que Jesus Cristo veio em corpo humano? Eu acredito que Jesus Cristo veio em corpo humano. É isso? Não. Reconhecer. Está lá em João capítulo 1. A Bíblia fala, no princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. Então no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. Então, peraí. O começo de tudo era a palavra, Deus. E essa palavra se materializou em forma humana.
através de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se materializou em forma humana. Deus se fez homem. Então a palavra se fez homem, ser humano. Então reconhecer que Jesus Cristo veio em carne significa reconhecer que tudo que está escrito aqui e aqui verdadeiramente é Deus. É o ensinamento de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer que eu siga. Reconhecer que Jesus Cristo veio em carne significa não discutir com a Bíblia. Ah, mas eu acho. Você começou a achar, significa que você não reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Você não reconhece que isso aqui é a palavra de Deus. Lembra antigamente quando o pai falava? Antigamente, hoje em dia não. Hoje em dia os pais estão tudo devagar. Eu sou do tempo que se meu pai falava, minha mãe falava, e olha que eu sou mais jovem, hein? Qualquer coisa aí eu acho, a mão na boca já, pum! Eu nem sei como é que a gente tem todos os dentes ainda na boca, é um milagre. Porque era instantâneo. Porque o pai falava, a mãe falava, eu não tinha que achar nada. E hoje Deus fala. E as pessoas querem achar, querem discutir. As pessoas querem discordar. O que está no texto sagrado é o próprio Deus. Então olha o que diz, assim sabemos que eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Então a pessoa está ali, dizendo que é Deus que está falando, e tudo que ela está falando, ou está indicando para fazer, ou está fazendo, está condizendo com a palavra, está de acordo com a palavra, então esse espírito vem de quem? Vem de Deus. Continua no versículo 3. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus. Qualquer pessoa que está falando algo, fazendo algo, induzindo a algo que não está de acordo com o texto sagrado, não é de quem? Não é de Deus. Não é de Deus. Quer um exemplo fácil? Vou dar um exemplo fácil para você e vou lançar um desafio aqui. Se qualquer um aqui me provar o contrário, eu mudo aqui no altar, eu gravo vídeo, coloco na internet e publico, dizendo que eu estava errado no meu pensamento. Quer ver um exemplo fácil? Fácil, fácil, fácil. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. A Bíblia diz que ele foi para a cruz, tomou sobre si todos os nossos pecados, se fez maldição em nosso lugar, sofreu, padeceu, calado, mudo, e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Está escrito isso em Filipenses capítulo 2 ou não está escrito isso? Está escrito? Deixa na tela para mim, por favor. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Deus fez o quê? O exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então quer dizer que o Senhor Jesus recebeu o nome mais importante, mais poderoso de todos. De todos. E aí continua dizendo o texto assim, encontrou não? Travou aí? Meu Deus, Filipenses capítulo 2.
Vou voltar aqui para me ler no texto, para não ter nenhuma falha. Estou te provando uma coisa e estou lançando um desafio. Capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome, ao que está escrito? Ao que? A figura, ao retrato, a estátua, que mais? O desenho, ao que? Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? É o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Então, espera aí. Então quer dizer que o que Jesus fez, a procedência, a atitude, o sacrifício, o que Ele fez, Deus concedeu a Ele o nome todo-poderoso. Deus deu ao nome de Jesus toda a autoridade, todo o poder, toda a unção. Tudo foi agregado ao nome de quem? Do Senhor Jesus. Tudo foi agregado ao nome. E o nome dele foi colocado acima de todo nome, de todas as coisas. Jesus Cristo recebeu um nome que substituiu tudo o que antes dele tinha acontecido. Substituiu. O nome dele passou a ter mais autoridade, mais poder, mais unção. Não sei nem qual palavra usar aqui mais. Sobre tudo que antes dele havia o quê? Acontecido. Se o nome dele foi colocado acima de tudo e de todos, então por que muitos de nós continuamos fazendo uso de coisas que aconteceram antes de Jesus? Do sal, da água, que mais? Do algodão. Eu quero que você me prove na Bíblia que o nome de Jesus é menor do que essas coisas. Na Bíblia. Porque na minha Bíblia, a que eu conheço, diz que o nome dele foi colocado acima de tudo. Ou você acredita que o nome dele foi colocado acima de tudo, ou você não acredita. E quando você busca algo que é anterior ao nome dele, para colocar em prática na sua vida, anterior ao nome dele, você está pegando o nome dele e colocando abaixo daquilo que você está usando, daquilo que você está fazendo. Você está fazendo isso. Ah, mas é o pastor quem disse. O pastor é maior do que a Bíblia? O pastor, ele tem mais autoridade do que a Bíblia? A Bíblia, nós acabamos de ver que é o próprio Deus. No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. E a palavra se fez carne. O próprio Deus veio ao mundo. Eu quero que você me prove na Bíblia. Sabe o que acontece? Você não vai conseguir me provar. Só que sabe o que é pior? Não é você não conseguir me provar. O pior é você continuar com seus olhos tapados, vendados, seguindo aquilo que não condiz com o texto sagrado. Resumindo, seguindo um espírito que não procede de quem? De Deus. Isso que é o pior.
Eu dei um exemplo simples. E não tem um aqui nessa manhã e o dia inteiro que vai entrar aqui, que vai me provar o contrário. Não tem. Não tem. É a mesma coisa de hoje. Hoje, o governo lançar uma lei. O governo lançar uma lei e essa lei substituir todas as outras que nós vivemos até agora. Para que eu vou buscar uma coisa lá atrás se ela tem menos efeito do que aquilo que foi lançado agora? Aquilo lá atrás vai me servir de quê? De engano. Porque o resultado que eu preciso é aquilo que é atual. É só você abrir sua visão, ler a Bíblia. Leia e você não vai ter engano nenhum. Eu dei um exemplo simples. E muitos de nós com os olhos o quê? Vendados, temos seguido igual uma procissão. Estamos caminhando para o abismo. Deus não quer que você seja ignorante. Deus quer que você conheça Ele de verdade. Medita na Bíblia. Troca o celular pela Bíblia. Ao invés de ficar na rede social, vai ler a Bíblia. Você vai se tornar uma pessoa conhecedora de Deus. Você vai entender sobre Deus. Nada vai te enganar mais, ninguém vai te enganar mais. Você vai ser um crente de verdade. Volta comigo lá em 1 João 4. Nós paramos aonde? Quando eu falei que era um desafio aqui, é sério. Se você tiver aí agora contundência bíblica, você pode levantar no seu lugar aí agora, pode pegar a Bíblia, pode vir aqui na frente de todo mundo. Nós vamos começar aqui a tentar buscar o melhor entendimento. E se eu estiver errado, eu mudo aqui. É um desafio mesmo. Mas você não vai encontrar. Porque nada é maior do que o nome de quem? De Jesus. O nome dele substituiu tudo. Nada substitui o nome dele. Sem Jesus não há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim, quer dizer que existe alguma brecha, alguma abertura, alguma outra coisa? Não! Ele disse, se não por mim, eu, Jesus falando, não sou eu não, Jesus, eu, não tem outro. João 14,6 aí, ó. João 14,6, eu sou, tudo no singular, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ah, porque todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Ah, porque o que vale é a fé. Mentira! Ah, porque isso é mentira. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Só por Ele. Só por Ele. Essa semana passada eu tive um pequeno diálogo com uma pessoa que insistentemente, essa vacina é a marca da besta. Eu respondi, prova para mim na Bíblia que eu passo a concordar com você também. A pessoa perguntou para mim, bispo, tomou a vacina? Tomei. Mas essa vacina é a marca da besta. Eu falei, irmão, olha, se a vacina é boa ou não é boa, aí já é uma conversa científica que eu não entendo. Eu não conheço, não sei se tem eficácia, se não tem eficácia, não sei. Não posso entrar no mérito de uma questão que eu não entendo. Eu não sou cientista, eu não sei. Mas agora, falar que é a marca da besta, aí alguma coisinha eu já entendo. Prova para mim na Bíblia que é a marca da besta. E sabe qual foi o resultado? Não conseguiu provar. Bispo Paulo, e por que está falando isso? Que eu estou querendo mostrar para você como que às vezes o espírito de engano
quer destruir pessoas. Para existir uma marca, tem que existir uma pessoa. Quem é a besta? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Se é a marca da besta, quem é a besta? Porque só para começar, aqui no Brasil, só estou contando em Brasil, tem 4 tipos de vacina. Qual delas que é a da besta? Deixa eu saber aqui, porque às vezes eu tomei a da besta, ou então, né, posso ser tomar da outra. Não. A Bíblia diz que vai ser uma marca única. Única. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 14. Mostra para mim, por favor. Uma marca única. E essa marca única, ela tem que ser aceita pela pessoa. Resumindo, eu tenho que saber o que é. Para mim aceitar, eu só posso aceitar aquilo que eu sei. Se eu não sei, eu não estou aceitando, está sendo imposto. E como que eu vou pagar por aquilo que está sendo imposto em minha vida? Como? Eu posso ser cobrado por aquilo que eu não fui informado? A professora na escola, ela pode cobrar uma nota de uma matéria que não foi passada na sala de aula? Não pode. Ela não pode. Eu tenho que saber. Essa é a marca de um governo único, representado por fulano de tal. E a Bíblia diz que a marca seria o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo. Lembra que eu falei no começo do culto do livre arbítrio? Lembra? A escolha tem que ser de quem? Nossa! Eu estou mostrando para você o que é a falta de entendimento bíblico faz com as pessoas, levando elas a seguir espíritos de engano. Espíritos de engano. Então, tem que estar lá. E a Bíblia fala que não poderá comprar, nem o quê? Nem vender. Vamos lá. Acho que travou ali. Vamos lá em Apocalipse aqui, ó. Vamos lá na sua Bíblia, que você marca aí para você ler depois. Vamos lá. Você lê em casa? Deixa eu ver aqui. Não, não é 14:6, não. Espera aí. É 15? Não, 13. 13, versículo 16. Apocalipse 13:16. Olha o que diz aqui, ó. Pode ler em casa depois, você vai meditar em casa. Deixa marcado, ó. A todos, os pequenos e o quê? E os grandes, e ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre o quê? A fronte. Espera aí. Quem é que tomou a vacina do lado esquerdo, no braço esquerdo aqui? Quem tomou no braço esquerdo? Eu também. Uai, se a marca da besta não tinha que dar do lado direito, na mão, ou então na testa? Não? Uai, não está escrito isso aqui? Sobre a mão direita ou sobre a fronte? E continua. Olha aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o quê? A marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como vai acontecer, eu não sei. Como vai ser, eu também não sei. Não sou o dono da verdade aqui.
Mas a única coisa que eu sei é que não condiz. Falar que a vacina do vírus aí é a marca da besta. Não tem o fundamento o quê? Bíblico. Não tem. A marca é única. Não pode ser marca X, marca Y, marca Z, marca D. Não. Única. Está vendo como é que quando você lê a Bíblia, o espírito de engano não te apanha? Eu estou dando exemplos simples, mas você tem que generalizar. Você tem que pegar todas as coisas para entender, para observar. Leia a Bíblia. E acima de tudo, busque em Deus o dom de discernimento de quê? De espíritos. Busque em Deus. Continua comigo para finalizar. Eu quero que você vá comigo agora, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Atos 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Versículo de número 4. Encontraram aí? Atos capítulo 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Continuando. Viajaram por toda a ilha, até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram o que, pessoal? O que está escrito na tela aí? O quê? Um feiticeiro judeu. Um falso profeta chamado o quê? Bar-Jesus. Pelo fato de que ele era judeu, todo mundo imaginava que as coisas que ele falava e fazia vinha de quem? De Deus. É igual a pessoa, não, é o pastor. E daí que é o pastor? Coloca ele à prova. Coloca ele à prova no que ele fala, no que ele induz a pessoa a fazer, no que ele faz, coloca à prova. Não foi isso que estava escrito em 1 João? Ah, mas é falta de respeito. Falta de respeito é outra coisa. Você colocar à prova, não é falta de respeito. Dentro da palavra de Deus, coloca à prova. Então, pelo fato de ser judeu, todo mundo, não, é judeu, é bênção, é espírito de quem? De Deus. Continuando, diz assim, versículo 7. Ele acompanhava, quem? Quem que o feiticeiro lá, o falso profeta acompanhava? Quem? O governador Sérgio Paulo. Olha, ele já colou logo no governador, na autoridade. O falso profeta, ele gosta de estar colado com quem? Depois você medita nisso e pensa nisso e veja o cenário e entenda as coisas. Tome cuidado. O profeta de verdade, ele tem que estar colado com quem? Com Deus. O que Herodes mandou fazer com João Batista? Matar, cortar a cabeça dele fora. Por quê? Porque ele era usado por quem? O João Batista? Por Deus e falava a verdade. Ele não tinha meio termo para ser amiguinho do Herodes, não. Ele falava mesmo, você está errado, você está em prostituição, você tomou a mulher do seu irmão, Herodíades, era a mulher do seu irmão, seu miserável. Olha o que você fez aí, ó. E ali morreu decapitado. Mas e esse aqui, esse judeu feiticeiro aqui, o falso profeta? Ele acompanhava quem? O governador Sérgio Paulo. Aí a Bíblia fala que Sérgio Paulo era um homem o quê? Inteligente, mas que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E esse homem inteligente convidou Barnabé e Saulo
para visitá-lo, pois desejava o que, pessoal? O que o homem inteligente desejava? Ouvir a palavra. Por quê? Opa, peraí. Eu quero saber se o que eu estou seguindo está certo, ou se o que eu estou seguindo está o quê? Errado. Só tem um jeito de saber, se eu ouvir a palavra de Deus. Então ele convidou Barnabé e Saulo para pregar para ele. O que você acha que o feiticeiro lá fez? Você acha que o feiticeiro gostou? Você acha que o falso profeta gostou? Você acha que o falso profeta quer que você tire a venda dos olhos? Não. Lê comigo, versículo 8. Mas Elimas, o feiticeiro lá, o Barjesus, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles. Oh, não, que pregar a palavra para ele. Não, eu já cuido dele. Tudo que ele precisa saber, eu já ensino. Você não tem que falar nada para ele, não. Opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse o quê? A crer. Versículo 9. Cheio, olha lá, ó, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas aonde? Nos olhos. Imagina, hein? Cheio do Espírito Santo, encarou nos olhos o falso profeta, o Elimas, e disse, meu Deus, fiquei arrepiado aqui agora, só de ler ali, ó. O que Paulo disse para ele? Lê para mim. Não, lê alto, lê. Para todo mundo, aquele judeu lá era cheio do que mesmo? Do Espírito Santo, não é isso? Do Espírito de Deus? Olha como é que Paulo falou com ele. Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é o quê? Que é certo. Você é inimigo da palavra, você faz o contrário, você ensina para as pessoas o contrário, seu filho do diabo, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Versículo 11, preste atenção, olha Paulo com ele. Pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará o quê? Já que você estava colocando a venda nos olhos do povo, você, literalmente falando, vai ficar o quê? Cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e fizesse o que com ele? E o guiasse. Para terminar no versículo 12, quando o governador, lembra do Sérgio Paulo lá, o que era orientado por ele, o político lá, viu o que havia acontecido, o que ele fez? O que o governador fez? Creu. Creu em quem? Ele creu em quem? Na palavra de quem? De Deus, que Paulo e Barnabé pregou, muito admirado com o ensino a respeito de quem? Do Senhor. Olha que forte. Então, quando ele viu ali o agir de Deus, não, peraí, a palavra verdadeira é essa aqui, não é que aquele mentiroso ali falava, não. Não é aquilo lá, não, é isso aqui, ó. E Deus quer que você saiba a palavra verdadeira, que você creia na palavra verdadeira, mas isso não depende só de Deus, vai depender do seu interesse. Não adianta você querer que Deus te conceda o espírito, o dom de discernimento de espírito, se nem ler a Bíblia você gosta, se nem querer aprender a Bíblia você quer. Não adianta pedir a Deus uma coisa que você não faz por onde. Não adianta. Para Deus conceder o dom de discernimento de espíritos para você, primeiro Deus tem que ver o seu interesse em conhecer a palavra dele, o texto sagrado. Último versículo para finalizar e a gente participar da Santa Ceia do Senhor. Última mensagem, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14.
Mas não me surpreende, não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de quê? De anjo de luz. Não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de quê? De anjo de luz. Às vezes você está olhando assim sem conhecimento da palavra, sem o discernimento de espírito, e você acha que ali é um anjo de quê mesmo? De luz, mas é o próprio Satanás. Versículo 15. Portanto, não é de admirar que seus servos, ou seja, os servos de Satanás, também finjam ser servos da justiça. O que é a justiça? É a palavra de Deus. Então o servo de Satanás finge ser servo da palavra, mas não é. Por que ele não é? Porque se ele fosse servo da palavra, ele ia pregar e ensinar somente o quê? A palavra. Viver somente o quê? A palavra. Quando ele distorce, quando ele muda, ele não está sendo servo da palavra. No fim, o que é o fim? O que é o fim? O juízo. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Ah, então quer dizer que a pessoa vai ser punida? Claro! Quem está ensinando, distorcendo a palavra de Deus vai ser punido? Claro! Ai, graças a Deus por isso, né? Porque eu estava inocente. Inocente não. A partir do momento que você tem 2 ouvidos que funcionam para vir ouvir a palavra, 2 olhos que enxergam, graças a Deus por isso, e você aprendeu a ler e escrever, então quer dizer que você tem condições de pegar uma Bíblia e ler. Então não existe inocência aqui. Inocência é o bebezinho que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o que é certo, o que é errado. Esse é inocente. Esse vai ser julgado como inocente. Você que sabe ler e escrever, que tem a Bíblia, que tem 2 ouvidos bons, que os olhos veem, tem inocência nenhuma não. Ah, mas eu fui ensinado errado. Continuou no errado porque não examinou, não estudou a palavra. Ah, mas eu fui enganado. Continuou enganado porque não buscou em Deus o dom de discernimento de espíritos. Olha o quanto é sério o que nós ouvimos aqui hoje. O quanto a sua vida pode ser diferente se você se aplicar na leitura, no estudo bíblico e buscar em Deus essa capacidade de discernir se aquilo que está sendo falado, que está sendo feito, vem de Deus ou vem do maligno. Aí você vai ser a própria bênção. Quem entendeu a palavra de Deus? Você entendeu do livre-arbítrio? A escolha sempre é de quem? É sua. Você continuar com a venda nos olhos é uma escolha de quem? Sua. Você tirar as vendas dos olhos a partir de hoje também é uma escolha de quem? Sua. Tudo é escolha sua. Fica de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus, que maravilha. Só depende de você. Deus quer estar com você. Deus quer abençoar você. Deus quer salvar você. Deus quer cuidar de você. Não viva o engano, mas não. Viva não. E como eu disse, o pior de tudo é quando a pessoa escuta que está sendo enganada. A palavra de Deus está dizendo, mas ela prefere fingir que não está ouvindo, que não é com ela. Eu falei aqui outro dia e vou repetir. Seu pior inimigo não é Satanás. Seu pior inimigo é você mesmo. O dia que você conseguir vencer você mesmo, você vence o inferno inteiro, que vai ser fácil.